Bom dia, colega vereadora, vereadores, as pessoas que estão ao vivo pelo Facebook, aos ouvintes da Rádio Quaraí, que irão nos assistir nas ondas dessa emissora, as pessoas do interior do município e as pessoas da cidade. Boa tarde. Essa semana entramos com um pedido de providência a respeito do estado de conservação do corredor da São Roberto, que fica localizado na coxilha de São Rafael, próxima à estância São Roberto. O corredor ali, ele faz toda uma volta, né, e sai do outro lado, fazendo um roteiro bem extenso. A Kombi faz um roteiro bem extenso lá, que faz o tráfico das crianças, né, e também muitas pessoas moram naquela localidade. Então, eu fiz essa indicação, esse requerimento, solicitando a manutenção, porque tem muitos buracos naquele corredor da São Roberto. Outra indicação, novamente, é sobre galhos de árvores, só que dessa vez não é no areal Salsal, através da RS 60, e sim, né, na Estrada do Meio, aqui na Sanga da Areia, que alguns moradores me procuraram e pediram também para fazer essa solicitação desse pedido. Quarta-feira, agora, passada, nós tivemos uma reportagem na Globo, né, no G1, referente ao piso nacional, novamente, dos professores. E foi uma entrevista bem interessante, até ela está disponível no G1, mas foi também desenvolvida em cadeia nacional, no jornal. E essa reportagem diz o seguinte, que o Ministério da Educação, o MEC, definiu em 4.420,55 centavos o novo valor do piso salarial dos professores de escolas públicas, um aumento de 14,95% com relação ao piso de 2022, que era R$ 3.845,63. Quem paga são os estados e municípios. A Confederação Nacional dos Municípios, a CNM, questionou a legalidade do aumento e orienta as prefeituras a não dar o reajuste. A Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, a CNTE, por outro lado, diz que o reajuste tem respaldo em lei. Já o Conselho Nacional dos Secretários de Educação, o CONSED, que reúne as secretarias estaduais, pondera que o aumento segue as mesmas regras desde a implementação legal do piso, mas aguarda uma solução legislativa definitiva do Congresso Nacional. Então, a pergunta, tem vários questionamentos, são 9 questionamentos, diz assim, o que é o piso e de quanto é o reajuste? A gente já falou. Quem é que paga o piso? As prefeituras e estados, a partir do recurso do Fundeb, repassado pela União, além da arrecadação de impostos. 3, o reajuste é obrigatório? Sim. De acordo com a lei de 2008, o reajuste do piso salarial de professores deve ser anual. Em tese, deveria ser seguido por estado e município. No entanto, nem sempre isso acontece. O reajuste tampouco é automático. Mesmo com a publicação do aumento pelo MEC, cada estado e município precisa depois oficializar o novo valor por meio de uma portaria própria. 4. O que diz a lei sobre o piso salarial do professor? A Lei 11.738, de 2008, determina que o piso salarial dos professores seja reajustado anualmente, no mês de janeiro. Os critérios para fixar o percentual remetem ao antigo Fundeb, de 2007. O cálculo é com a base do aluno, do valor anual mínimo por aluno, montante definido pelo MEC, que deve ser gasto por estudante dos anos iniciais do ensino fundamental. Esse valor por aluno tem sido fixado seguindo o que consta no antigo Fundeb. Qual é a polêmica? 5, sobre o reajuste. A polêmica é em termos de critérios usados para definir o percentual de reajuste.
Um novo Fundeb entrou em vigor em 2021. Por essa razão, a CNM, entidade que representa os municípios, questiona as regras se basearem no Fundeb de 2007. A CNM diz ainda que o critério utilizado não respeita a emenda constitucional 108 de 2020, que inclui o artigo 212 na Constituição Federal, que diz que a lei específica disporá sobre o piso salarial profissional nacional para os profissionais do Magistério da Educação Básica Pública. O MEC defende haver entendimento jurídico consolidado e vigente sobre a questão, garantindo, então, o respaldo técnico e jurídico aos critérios de ajuste. 6. O que dizem os especialistas? De acordo com os advogados ouvidos pelo G1, o reajuste não só é obrigatório e deve ser seguido por estados e municípios com critérios usados são válidos. Para Salomão Ximenes, professor de Direito e Políticas Educacionais da Universidade Federal do ABC, UFABEC, a lei que determina o reajuste anual e a portaria do MEC, fixando o valor, já dão amparo legal suficiente para o aumento. Por essa razão, ele não vê margem jurídica que permita aos governos descumprir a atualização do piso. Na prática, nenhum professor que seja funcionário da rede pública de ensino e trabalhe 40 horas por semana pode receber menos que R$ 4.420,55, como vencimento básico no Olerite de janeiro. Esse é o Salomão Ximenes, professor da UFAB, que fala. Para ele, mesmo com o novo Fundeb, lei que trata do piso, continua válida até que haja uma nova legislação que revise e altere as regras. Em momento nenhum, a lei foi revogada. Portanto, as regras descritas nela permanecem com valor legal, intacto, ele explica. O receio por parte dos prefeitos e governadores é que o pagamento desse valor supere a lei de responsabilidade fiscal. Mas nosso entendimento é que isso não a contraria e, portanto, não pode gerar penalidade. Consequentemente, não justifica o receio de cumprir o reajuste. Célio Müller, advogado especialista em direito educacional. 7. Por que a entidade que representa os municípios questiona o reajuste? A CNM argumenta que a atualização do piso não tem respaldo jurídico. Segundo a entidade, a reformulação para determinar o reajuste está vinculado ao antigo Fundeb. Para a CNM, o critério perdeu a validade a partir da entrada em vigor do novo Fundeb. Com isso, entende haver um vácuo legislativo e a necessidade de aprovação de uma nova legislação. Ela defende que, na falta de uma legislação específica, os municípios devem conceder reajuste aos professores, considerando a inflação de 2022 e as condições fiscais de cada cidade. Alega que o critério para o cálculo do aumento deve ser o Índice Nacional do Consumidor, INPC, que ficou em 5,93 em dezembro. Não é a primeira vez que a CNM questiona o reajuste. Em 2022, já havia feito isso ao criticar o registro de 33, dado pelo ex-presidente. Na ocasião, argumentou que isso poderia complicar a situação fiscal dos municípios. A CNM está equivocada, diz o Heleno Araújo, professor e presidente da CNTE. O reajuste está respaldado na lei e cumpre uma conquista que tivemos em 2008, com a aprovação da lei que instituiu o piso. A confirmação do reajuste pelo ministro da Educação, Camilo Santana, é importante para respeitar uma lei nacional e a conquista de uma categoria. Então, é inconsistente essa fala da CNM, além de ser desrespeitosa com os professores e professoras do Brasil. Heleno Araújo, professor e presidente da CNT. Com essa reportagem, né, a gente vê claramente a questão do nosso piso nacional. E vamos aguardar, então, que o governo federal, daqui a alguns dias mais, vai se posicionar e trazer novidades referentes à educação no Brasil. Enquanto isso, seguimos nós, né, educadores profissionais, que devemos ser respeitados na luta. Muito obrigado, uma boa tarde a todos. Obrigada, presidente.